e Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos conserve na sua paz. Queria agradecer o convite que nos foi feito para rever essa casa, para rever amigos e para poder compartilhar um pouquinho dessas reflexões que a doutrina espírita nos tem ofertado e que tanta paz tem trazido ao nosso coração e tanta força tem trazido para que a gente possa enfrentar os desafios naturais da vida de um espírito imperfeito. Então, obrigado de coração por poder estar aqui com vocês na noite de hoje, para a gente conversar um pouquinho, como vocês vão ver lá na projeção, sobre o grande desafio do médium na atualidade. A gente vai começar o nosso bate-papo com um trecho de um vídeo do Raul Teixeira. E vamos ver o que o Raul traz para a gente de início. O Espiritismo não é uma doutrina que a gente é obrigado a ela. Nós não somos obrigados a ser espíritas. Jamais lemos em qualquer compêndio espírita que fora do Espiritismo não há salvação, quem não for espírita está no inferno. Não tem nada disso. Os espíritos não nos prometem céu, não nos ameaçam com fogo do inferno, nada disto. Se eu sinto que eu não consigo ser espírita, porque é muito difícil para mim, eu vou viver uma coisa que eu seja capaz de viver bem. Eu tenho vários amigos que me dizem, Raul, eu não gosto do espiritismo porque é muito parado, eu gosto de terreiro, eu digo, vai para lá. Imaginemos, se ele vem para o espiritismo para me agradar, ele vai querer fazer um terreiro no centro espírita, porque é o que ele gosta. Outros me dizem, Raul, eu gosto da minha imagem, minha santinha. Eu digo, fique na igreja. Porque se ele vier para o centro espírita para me agradar, ele vai querer pôr no centro espírita a estátua do santo, São Jorge Guerreiro. Ou vai fazer do quadro de Bezerra, o santo Bezerra, do retrato da irmã Sheila, a santa Sheila. Porque é o que está no seu coração. A gente vai em muito centro, que debaixo do retrato de Bezerra tem jarrinha com flor, luzinha acesa. É o altarzinho do doutor Bezerra. Porque a pessoa não se libertou do altar. Então deixa ela na igreja, porque lá tem altar. Deixa ela no terreiro, porque lá tem o que ela quer. Eu digo sempre que espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. É para quem pode. Porque exige de nós uma autodisciplina, um autogoverno. E as pessoas que querem ser levadas pelo vento não têm condição de ser espírita. Se eu no espiritismo me deixar levar pelos ventos das circunstâncias, eu vou fazer um péssimo trabalho. E temos liberdade, eu não sou obrigado a ser espírita. Ninguém me pôs a faca no pescoço. É a doutrina que eu sou porque eu escolhi. Eu não posso dizer, eu sou espírita por tradição, toda a minha família era espírita, conde fulano. Eu sou espírita que eu quero. Não existe sentido em nós falarmos, como falam outros irmãos nossos, eu sou espírita não praticante. Tem sentido, porque o espiritismo é para a gente praticar. Então vejamos como bom senso e água fluidificada nunca nos farão mal. Bom senso. Se não é isso que eu gosto, se isso... Deixa eu ir para onde? Deixa eu ser budista, né? Deixa eu ser taoísta. Tem tanta coisa respeitável dentro do que a gente consegue fazer. Como disse meu amigo que gosta de uma coisa alegre, vai para o terreiro. Porque lá tem um atabaque, ele dança, ele recebe o santo. Feliz da vida, não falta jamais. No centro espírita ele faltaria. Porque, hoje vai ser estudo de livro dos espíritos. Como ele não entendeu a doutrina, ele vê como uma coisa enfadonha. E não como uma coisa milagrosa. A gente descobrir a vida, se entender através daquela obra. Entender os porquês da gente sofrer na terra. E que remédios poderíamos alcançar para deixar de sofrer na terra. Mas vejamos, as pessoas ficam ali. Não conseguem ser espíritas. Não vão para outro lugar para ser bem outra coisa. E perdem o tempo da encarnação. Muita gente me diz, Raul, eu acho que o espiritismo não dá para mim. Eu digo isso mesmo. Verifique o que é que dá para você. E vá ser feliz lá. E quando alguém me diz assim, porque espiritismo é ainda coisa elementar, tem coisa muito superior, eu digo, me mostre.
porque eu quero crescer. Se você me apresentar respostas da vida, explicações da vida mais altas do que as que o Espiritismo me oferece, eu vou para lá, porque eu quero crescer. Já perguntei a muita gente que vem com essa conversa boba de que o Espiritismo está ultrapassado. Eu digo, por quê? O que ultrapassou? Como é que eu digo que uma filosofia está ultrapassada sem apresentar aquela que a tenha ultrapassado? Claro que é modismo, as pessoas são ignorantes mesmo. E ela sai dizendo o que escutaram. E nunca paramos para pensar naquilo que escutamos, se tem senso ou se não tem senso. Se faz jus à nossa atenção e respeitabilidade ou se não faz jus. De modo que nós temos esse compromisso, meus irmãos. Nós aceitamos o Espiritismo. Não adianta dizer, mas eu vim pela dor. Sim, mas ficou bom, vai embora. Não é isso que você quer? Ficou bom, vai embora. Não crie caso aqui. Porque senão vai doer mais depois. Foi o que Jesus ensinou, vai, não tornes a pecar. Jesus nunca disse, fique aqui comigo do meu lado grudadinho. Curou, tá bom, tá ótimo, vai, não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o centro espírita não fica querendo que quem foi atendido ali, foi curado ali, foi tratado ali, agora tem obrigação de se tornar espírita. Imaginemos se os médicos tratassem de um paciente, agora você tem que estudar medicina, hein? Você ficou bom, agora tem que ser médico. O advogado resolveu uma causa de alguém, agora você tem que ser advogado também. Não. Nós, os espíritas, ficamos felizes quando, através de nós, os bons espíritos atuam e ajudam as pessoas. Mas pensemos em Jesus diante de Lázaro. Desatai-o e deixai-o ir. Não tem nenhum compromisso conosco. Os leprosos que ele curou, 10 foram embora, só um voltou para agradecer. O Espiritismo também. A pessoa que é atendida e fica com aquele sentimento de que não pode sair dali mais, porque... Por que não pode? Se o coração não vibra com a doutrina, vai para um lugar, para uma causa onde possa ser honesta, onde seu coração vibre. E os espíritos ficarão felizes, porque a pessoa se encaixou onde tinha condição de servir e de ser útil. E não ficou fingindo, num outro contexto, que ela sequer entendia. Muito importante essa visão das coisas que a doutrina nos dá. Ninguém nos deve nada, porque o autor de todas as bênçãos é o chefe, é o mestre. E nós somos, quando muito, instrumentos do bem. Nos ufanamos por isso, nos honramos por isto. Então, os trabalhadores espíritas temos que estudar a doutrina para valorizá-la. Eu sou sincero para falar, gente, eu sinto muita falta do Raul Teixeira no movimento espírita. Um grande estudioso, a nível de ciência inclusive, e alguém que nos alertava para determinadas situações estranhas que estão acontecendo no movimento espírita. Mais ou menos em 2010, 2011, o Raul teve em Barretos para um seminário sobre mediunidade, quase 3 horas, uma coisa extraordinária, cara. E um amigo conversou com o Raul em particular, antes do seminário, tomaram café juntos. E em 2010, Raul Teixeira já dizia estar bastante preocupado com os rumos que o movimento espírita estava tomando. Nós estamos esquecendo de um valor que deveria ser primordial para nós, chama-se fidelidade doutrinária. Estudar Kardec profundamente para entender doutrina espírita da forma mais profunda possível. Quando o Raul falou sobre sermos capazes de viver bem alguma coisa, quando ele adjetivou o viver como viver bem, ele nos remete ao grande desafio do movimento espírita hoje, que na nossa opinião chama-se a qualificação do trabalhador espírita. Essa necessidade, eu diria até essa urgência de que cada trabalhador dentro de uma casa espírita conheça bem a função que ele exerce. Vamos amadurecer um pouquinho mais isso. Me ajuda agora, será que o trabalhador do passe precisa entender bem o que é um passe espírita? Ou será que é só chegar e impor as mãos?
Muito embora nós estejamos fazendo alguns estudos profundos sobre Mesmer. Alguém já ouviu falar de Mesmer? O codificador das leis do magnetismo, algumas décadas antes de Allan Kardec. Diga-se de passagem, se você estudou Kardec e encontrou um termo chamado fluido cósmico ou fluido universal, esse termo nem foi criado por Kardec, nem foi revelado pelos espíritos para Kardec. Quem obteve a revelação do fluido cósmico foi Mesmer, décadas antes de Allan Kardec. E o pior de tudo isso, se você estudar magnetismo por Mesmer, e Kardec chega a dizer, na Revista Espírita, que o magnetismo e o espiritismo eram duas ciências irmãs e uma não faria sentido sem a outra. Só tem um problema. O magnetismo, segundo Mesmer, não tem nada a ver com o que nós estamos fazendo em casa espírita. Então, a hora que a gente mergulhar no estudo profundo do magnetismo, vai haver uma mudança drástica nos procedimentos de casa espírita. Nós vamos voltar para o magnetismo original, do jeito que Mesmer codificou e Kardec sugeriu nas obras dele. Dando prosseguimento, será que o trabalhador da evangelização tem que conhecer bem a sua função? Ou é só juntar a molecada numa sala e mandar desenhar? Pode responder, gente. Ele precisa conhecer bem a função dele? Eu fico muito triste, por exemplo, quando eu vejo determinadas casas espíritas trabalhando evangelização com crianças de 5, 6 anos e trabalhando pluralidade dos mundos habitados. É um princípio fundamental da doutrina espírita? Sim. Mas qual é a necessidade de uma criança de 5 anos entender pluralidade dos mundos habitados? Aí ele chega na escola com 5 ou 6 anos, continua agressivo, desrespeitando o professor, desrespeitando os alunos e sabe que tem vida em outro planeta. Qual a função disso? Eu queria que todo mundo parasse para pensar nesse momento, gente. Tem idade de criança que você não tem que ficar trabalhando conteúdo espírita, tem que trabalhar evangelho, moral, educação. Fazer a base, o alicerce de evangelho para que ele possa se posicionar bem na vida. Porque ele começar a brigar com os amigos defendendo reencarnação não tem objetivo. E às vezes é isso que nós estamos fazendo, a evangelização espírita. O dirigente de um grupo de estudos precisa conhecer bem a função? Para começar, gente, a gente não sabe nem escolher obra para estudar. Eu já não fico mais surpreso quando eu entro em uma casa espírita que não tem nenhum estudo das obras de Allan Kardec. Eu já não me surpreendo mais. Acho estranho, mas não me surpreendo mais. Então a gente não sabe nem escolher obra. E às vezes você entra numa casa espírita, tomara que aqui não seja assim, e está estudando o livro O Segredo, que não tem espiritismo nenhum naquilo lá. Então a gente fica triste com essas coisas. A gente quer conhecer doutrina, tem que estudar o livro dos Espíritos. Se você não quiser ampliar, estudar toda a codificação, estuda só o livro dos Espíritos, você já vai ter uma base fundamental extraordinária. Quer estudar para fazer reforma íntima? Evangelho segundo o Espiritismo, está prontinho. Kardec pegou as máximas do Evangelho que tem consonância com os ensinamentos dos Espíritos superiores. E o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é exclusivamente moral. Ninguém aprende doutrina espírita estudando Evangelho segundo o Espiritismo. O trabalhador, não só da sopa que nós estamos representando lá, mas de todo o trabalho assistencial, cesta básica, remédio, precisa conhecer bem a função? Sim ou não? Muito bem. Para ajudar, sem humilhar, mas nós vamos nos apegar muito mais ao trabalho do médium na noite de hoje. Mas você pode extrapolar tudo que nós estamos falando para todas as áreas de trabalho da casa espírita. Todo trabalhador de casa espírita, até aqueles que nós achamos, na nossa ignorância, que são os menos importantes. Todos têm a sua importância e todos precisam ou precisamos conhecer bem a função que a gente exerce. A gente não pode sair fazendo, tá? E quando nós pensamos na qualificação do trabalhador, eu queria que vocês pensassem comigo assim, ó. Pelo fato de sermos voluntários, vocês viram que eu coloquei voluntário entre aspas? Vocês já vão entender o porquê. Mas será que pelo fato de sermos voluntários, entre aspas, a gente pode realizar as atividades de qualquer jeito, sem preparo? Gente, nós estamos trabalhando para Jesus.
E se você fizer uma análise profunda, na essência, nós estamos trabalhando por nós mesmos. Pela nossa evolução, pelo nosso amadurecimento espiritual. Quer dizer, se eu faço no fundo, para mim, e faço de qualquer jeito, como é que eu vou fazer bem pelos outros? Mas agora nós vamos entender por que eu coloquei o voluntários entre aspas. Me ajuda a pensar agora. Quando a criatura chega na casa espírita, o que a gente fala para ela? Ela chega aqui sofrendo. Como é que você explica o sofrimento para ela? De cada 10 casas, 9,5 fazem isso. Você é um grande devedor de outra encarnação. Você está devendo até o perispírito. E quem deve tem que pagar. Me ajuda agora. Se a pessoa chegou aqui sofrendo, e você ensinou para ela que ela é devedora, e quem deve tem que pagar, ela está trabalhando como voluntária ou ela está se borrando de medo? Agora eu queria que vocês pensassem comigo, isso é voluntário? Voluntário é quem vem aqui com alegria. Não, independente de eu ser devedor, não ser, de eu ter obsessor, não ter, eu quero estar aqui, eu faço questão de estar trabalhando. Agora, se a gente assusta as pessoas, e ainda existe essa tendência no movimento espírita, de trazer de outras eras, de outros tempos, a teologia do medo, ou você faz ou você sofre. Antigamente era ou você faz ou vai para o inferno. Agora a gente sabe que não tem inferno, mas continua ameaçando. Se você não trabalhar, você vai sofrer. E se a pessoa foi orientada dessa forma, ela é uma voluntária? Ou ela está trabalhando porque ela está morrendo de medo de sofrer? Então, eu gosto de refletir nesse sentido. Será que nós somos realmente voluntários? Quem saiu de casa para vir aqui hoje, veio porque queria estar aqui, com alegria, para a gente trocar ideia, para a gente apresentar um pouquinho do pensamento de Kardec? Tudo que nós fazemos para Jesus, e não só para Jesus, tudo que nós fazemos na vida, a gente faz com alegria? Trabalho profissional? Ou será que a gente está fazendo alguma coisa porque tem que fazer? Se eu pudesse, eu não faria. Essa é uma reflexão que precisaria nortear os nossos pensamentos com mais frequência. Quando nós pensamos na qualificação do trabalhador espírita, nós gostamos de pensar em duas vertentes ou em duas linhas de raciocínio. A linha de raciocínio ou vertente doutrinária, a qualificação doutrinária e a qualificação moral. O que é moral, gente? Kardec fez exatamente essa pergunta em O Livro dos Espíritos, na questão 629. Logo no comecinho do livro 3, que começa na questão 614, Kardec pergunta que definição se pode dar à moral. E aqui nós precisamos ter profundidade. Quem respondeu para Kardec? Um de cada vez, senão eu não entendo. Quem respondeu para Allan Kardec? Os espíritos superiores presididos pelo próprio Cristo, só que ele assinava o Espírito de Verdade. Porque existe no movimento espírita uma tendência de dizer que o Espírito de Verdade é uma pleiade, nunca foi. Diz Allan Kardec na Revista Espírita que o Espírito de Verdade é um nome próprio. O que é nome próprio, a gente lembra aí? Um nome de gente. Diz Allan Kardec na Revista Espírita: o termo Espírito de Verdade é um nome próprio que não deve ser aplicado senão a um ser. Ele nunca foi pleiade. Está na Revista Espírita. Quem é ele? Tem um trecho de um texto no Evangelho segundo o Espiritismo que ele diz assim: venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel. Quem que veio? Todo mundo fala Jesus, pode ser João Batista. Então esse texto é conclusivo para você definir quem é o Espírito de Verdade? Não, porque ele dá margem para a interpretação. Num outro trecho ele diz assim: há muitas moradas na casa de meu pai, eu revelei há 18 séculos. Quem foi que falou que há muitas moradas na casa do pai? Jesus. Esse texto deixa dúvida? Não, esse texto é conclusivo. O Espírito de Verdade é Jesus, sempre foi. Essa história de falar que é uma pleiade é interpretação errada, ou então algum espírito revelou isso dentro dos conhecimentos dele. Mas para Kardec e os espíritos superiores, nunca foi. Ok?
Então, quem definiu moral foram os espíritos superiores da escala espírita, assessorados pelo próprio Cristo da Terra. Porque às vezes você vai olhar a definição de moral num dicionário e não bate. E com qual que você fica, se tem duas definições diferentes? E eu sugiro que você fique com a dos espíritos superiores. Como é que eles definiram moral? A moral é a regra para bem se conduzir, isto é, para a distinção do bem e do mal, do certo e do errado. Esse é o primeiro passo do teu crescimento moral. Distinguir o certo do errado, o que não é difícil para nós. Em 90% das situações pelas quais nós passamos, a gente sabe o que é certo. Se faz o certo é outra história. Mas sabe o que é certo porque a lei de Deus está em nós. Um pouquinho para trás, na questão 621, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos responderam: na consciência. Porque até então, a gente era tão infantil em termos de religiosidade, que a gente achava que a lei de Deus estava escrito fora. Por exemplo, a lei de Deus está na Bíblia, aí você sai de casa e esquece a Bíblia. Olha a nossa infantilidade. A lei de Deus tem que estar em nós, para você nunca esquecer ela em lugar nenhum. Amadurecer espiritualmente é o quê? Acessar uma coisa que já está gravada em nós mesmos. Entender e fazer a prática. Aí os espíritos respondem: na consciência. Então, de cada 10 situações que nós passarmos, 9 a gente sabe o que é certo. Ah, mas André, e onde eu não sei? A questão seguinte fala para a gente. Na 630, Kardec pergunta assim: o homem não pode se enganar e achar que está fazendo certo quando está fazendo errado? Pode acontecer? O que fazer? E os espíritos responderam: nesse caso, aplicai a máxima do Cristo. Só faz para o outro o que você quer para você. Não errareis. Está vendo como que o livro dos Espíritos é profundo? É a gente que não quer estudar, gente. Então esse é o primeiro passo, discernir o certo do errado. Segundo passo, a moral, está fundamentada na observância da lei de Deus. O que é observância? A gente me ajuda aí. Isso, os encarnados agora? Toda vez, não tem erro. Observância é cumprimento prático. Ou seja, primeiro você discernir o certo do errado. Qual que é o segundo passo? Fazer o certo. E eu costumo brincar e dizer que é nesse degrau ou nesse passo que a gente escorrega. Porque mesmo sabendo que é certo, tem hora que a gente não consegue fazer. Mais alguém aqui é assim? Ou só eu? Pois é. Esse degrau é escorregadio. E o terceiro degrau: o homem procede bem quando tudo faz intencionalmente para o bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Qual que é o terceiro passo? Pensar cada vez mais no coletivo e cada vez menos em si mesmo. Para o bem de todos, o teu mundo tem que ser cada vez maior e você tem que tentar, pelo bem, abranger sempre o maior número possível. O que significa isso? Quebrar o egocentrismo, que a gente vem de quantas encarnações ajeitando para a gente. Não, se ficar bom para mim, o resto que se exploda. Quantas vezes nós fizemos isso nas encarnações passadas e talvez tenhamos feito nessa encarnação também. Ou seja, cada vez mais no coletivo, cada vez menos só para si. Então, 3 passos: discernimento, cumprimento e pensar cada vez mais no próximo, cada vez menos em si. Voltando lá para a qualificação, nesse ponto a gente enxerga no movimento espírita, essa faixa vermelha ela vai simbolizar para a gente um abismo. Uma distância entre o que a gente faz e o que a gente deveria fazer. O abismo no caso da qualificação doutrinária é o desconhecimento. É a falta de estudos profundos da obra de Allan Kardec. A gente fica escolhendo obra. Às vezes, a obra que a gente escolhe tem pontos que desmentem o texto de Kardec e a gente não sabe. Por que a gente não sabe? Porque você tem que conhecer bem o texto de Kardec. Sem conhecimento de Kardec, você pode pegar um texto que desmente Kardec e achar que é bom. E a gente está fazendo isso o tempo todo. Então, por exemplo, Paulo de Tarso diz assim lá na carta dele: vê de tudo, retém só o que é bom. Mas como é que você sabe se é bom se você não conhece Allan Kardec? Tem que ter conhecimento profundo, gente.
Não dá para ficar nessa, e talvez você conheça alguém que já falou isso. Eu já li a codificação, quando? Há 20 anos atrás. Rapaz, eu acabo o livro dos Espíritos, volto no começo e acho coisa que eu não achei na outra leitura. Por quê? Porque a gente amadurece doutrinariamente a hora que acaba de ler, começa de novo, você já vai enxergar o texto com outros olhos. Você já vai enxergar detalhes que você não viu na primeira leitura. Então o livro dos Espíritos, gente, tem que ser livro de cabeceira para a gente. Acabou, começa de novo. Só mais umas 10 encarnações, está tranquilo, é rápido. Não tem pressa. Se é imortal, você está com pressa por quê? Vamos lá? E o abismo, no sentido moral, nós gostamos de pensar na falta de esforço. Você deve estar pensando, por que falta de esforço? Vamos nos lembrar da definição de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no item 4. O verdadeiro espírita seria reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Me ajuda agora. Para ser espírita tem que ser santo? Espírito superior? Para ser espírita tem que se esforçar. Vai domando as suas inclinações más um pouquinho por dia. Se você está nesse esforço de brigar com você, de identificar as suas falhas, trabalhar contra elas para ir aflorando o homem de bem, você é um excelente espírita, que é só o que Kardec espera de nós. Ele nunca esperou santificação da nossa parte. Entenderam porque eu falei de falta de esforço? Não é falta de vontade, mas falta, por exemplo, disciplina. Muito pouco esforço nosso na nossa renovação íntima. Então vamos lá, vamos começar a entrar nos fatores da qualificação, começando pela qualificação doutrinária e pensando no alicerce do conhecimento espírita. Quando nós pensamos nesse alicerce do conhecimento, nós gostamos de lembrar que Allan Kardec tem no mínimo 5 obras que nós temos como espíritas, principalmente os dirigentes de casa, dirigente de grupo, obrigação de estudar. Rodou? Sou eu que estava com a mão aqui. Obrigação de estudar. Mas André, eu não sou dirigente dessa casa, eu sou o frequentador da casa. Ok, se você estudar só o livro dos Espíritos, você já vai ter uma base extraordinária de doutrina. E lembremos que se você estudou o livro dos Espíritos na tradução de J. Herculano Pires, você vai se lembrar que todas as 4 obras sequentes estão resumidas no livro dos Espíritos. As outras obras são o quê? Expansão do conhecimento que já está na primeira obra. Então o livro dos Espíritos tem como se fosse sementes, que nos outros livros virou árvore. Entender a expansão é importantíssimo, mas se você não tem tempo, não tem condições financeiras, não tem paciência, se nós ficássemos no livro dos Espíritos já seria grande coisa. Se nós estudássemos profundamente, entendermos os textos introdutórios, os prolegômenos, cada uma das 4 partes, é de extrema profundidade. Tem uma lógica naquilo tudo. Tem 4 partes, as 4 são o quê? 4 peças de um quebra-cabeça, se você quiser usar uma metáfora. Tem uma lógica. Aí dentro de cada parte tem quantos capítulos? A construção dos capítulos tem uma lógica. Só isso aí dá um curso de umas 20 horas. É extraordinário, gente. Mas tem que querer saber. Além disso, nós temos também um livro extraordinário que Allan Kardec recomenda que nós comecemos os nossos estudos por ele. Se você já leu o livro dos Médiuns no capítulo 3, chama do Método, Allan Kardec diz assim: para aqueles que quiserem conhecer a doutrina espírita pautados nas nossas obras, sugerimos essa ordem. O que é o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e Revista Espírita. O próprio Allan Kardec sugere que nós iniciemos o estudo pelo livro que é o Espiritismo. É um livro delicioso de ler. Tranquilo, ele começa com diálogos que ele criou para poder, no diálogo, sintetizar todas as dúvidas que as pessoas tinham, porque mandavam cartas para ele por causa da Revista Espírita. Um livrinho extraordinário.
Podemos citar também um livro chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Quem já leu esse livro, levante a mão, por favor. A maioria dos espíritas nem sabe que ele existe. E isso é muito triste. No Livro dos Espíritos, na segunda parte, tem um capítulo, chama da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Ou seja, como é que o desencarnado atua no plano físico. Esse capítulo deu origem a esse livro, Instruções Práticas. E esse livro deu origem ao Livro dos Médiuns. Dá para perceber que é uma expansão de ideias? Um capítulo virou um livro. Um livro virou outro livro. Sempre expandindo. Por quê? Porque a pesquisa de Allan Kardec foi trazendo novas informações e novas revelações. Por isso nós não temos nenhum medo de dizer, gente, a doutrina espírita nasce como ciência. De observação, de pesquisa. Qual é o resultado da pesquisa de Allan Kardec? O que nós chamamos de filosofia espírita. Só que a filosofia espírita, ela tem consequências morais. Kardec vai falar isso nesse livro, o que é o espiritismo. A doutrina espírita é uma ciência de observação e uma filosofia de consequências morais. E é essa consequência moral que deu abertura para analisar o Evangelho e escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas observem, Kardec nunca disse que a doutrina espírita era uma religião. Em nenhum ponto da codificação você vai ver isso. Ela é uma ciência de observação e uma filosofia de consequências morais. As consequências morais dão abertura para a conexão com o Novo Testamento. De repente você vai me falar assim, André, mas eu gosto de enxergar a doutrina espírita como religião. Posso? Pode. Pode ou não? Pode. É o teu coração, só não coloca isso na boca de Kardec, pelo amor de Deus. Se você quer enxergar como religião, direito seu. Porque tem gente que acha que sem religião ele não consegue sair do lugar. Na verdade, o que nos leva para frente é a moralidade. E por religião a gente está brigando faz quanto tempo? Quantas guerras religiosas já existiram na história desse planeta? Matando gente em nome de Jesus. Qual a lógica disso? É a moralidade que faz crescer. Ok? E sem nos esquecermos também dessa série extraordinária que nós costumamos brincar, ela é o making off da codificação. Ou seja, enquanto o trabalho de Kardec foi acontecendo, ele foi registrando e soltando a Revista Espírita todos os meses. Então, se você comprar, por exemplo, o primeiro número, que é a Revista Espírita de 1858, você vai comprar do ano todo. Você vai comprar 12 números. Mas entenda que ali tem o número de janeiro, fevereiro, março, você está comprando o ano. Mas Kardec enviava mensalmente. Ele era tão responsável que ele desencarna em 31 de março de 1869, 31 de março, mas o número de abril estava pronto. Ele desencarna num dia, no outro dia a revista foi entregue normalmente. Era uma criatura extremamente responsável com as suas obrigações de codificar a doutrina espírita. A terceira revelação, o Consolador prometido. Um dia nós vamos entender quem é esse homem. Ok? Lá no livro A Gênese de Allan Kardec, nós estamos usando aqui a tradução da terceira edição francesa de 1868, tradução de Carlos Embassaí. Olha como é que ele define a doutrina. Apesar da parte que incumbe a atividade humana dele próprio, Kardec, na elaboração dessa doutrina, a iniciativa coube aos espíritos. Porém, ela não é formada da opinião de nenhum deles. Ela, a doutrina espírita, só pode ser a resultante do seu ensinamento coletivo e concordante. Por que que isso é importante? Quantos espíritos se manifestaram naquela época? Lembra no controle universal do ensino dos espíritos, quando ele diz assim, recebemos mensagens de mais de 1000 centros espíritas sérios. Alguém lembra disso? Está no Evangelho segundo o Espiritismo esse texto. Se foram mais de 1000 centros espíritas, quantas
Quantas mensagens ele recebeu? Milhares de mensagens. O que ele tinha que fazer? Estudar uma por uma para pegar o quê? Olha lá na parte grifada. Ela só pode ser a resultante do seu ensinamento coletivo, porque é mais de um espírito, e concordante quer dizer o quê? De tudo que ele recebeu, o que batia virou doutrina. O que não batia ficou como opinião pessoal do espírito. O problema é, quantos espíritos nós temos hoje dando opinião pessoal no movimento espírita, e a opinião pessoal do espírito tentando ser acoplado à doutrina espírita sem filtro, sem critério. Mais uma vez eu digo, se nós não conhecermos bem a obra de Allan Kardec, como é que a gente vai separar o joio do trigo em termos de conhecimento? Então desculpem se eu estiver sendo repetitivo, mas nós vamos ter que mergulhar nos textos de Kardec, para que no futuro nós tenhamos prática espírita pautada em Kardec. E entendamos bem que doutrina é essa, que ela é um ensino coletivo, então opinião de espírito não tem valor, a não ser o valor de quê? De uma opinião pessoal. Do mesmo jeito que eu tenho a minha, você tem a tua. Qual a diferença nossa para um desencarnado? Só o corpo. Nós temos, eles não têm. Mas nós vamos perder o nosso, já avisaram para vocês? Que a gente vai desencarnar? Alguém avisou? E alguém avisou vocês que eles vão reencarnar? Pois é, qual a diferença? Pouquíssima. Então, da mesma forma que a minha opinião pessoal não reflete a doutrina espírita, opinião de desencarnado que não bate com esse todo, não reflete a doutrina espírita. Está claro isso? Isso precisa ficar claro, gente. Porque senão você vai fazer uma palestra, o cara levanta a mão e fala assim, ah, mas o meu mentor está dizendo, a gente vai ter que responder o quê? Teu mentor é uma opinião pessoal. A doutrina espírita não é formada por opiniões pessoais. A doutrina espírita é a junção de inúmeras opiniões e conhecimentos e textos e etc, etc. Ok? Vamos lá então. Nesse texto que eu citei para vocês, que é o Controle Universal da revista do Ensino dos Espíritos, que está na Revista Espírita de 1864, mas você já deve ter lido esse texto no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução 2, chama Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. O que Kardec diz? Daí resulta que, com relação a tudo que seja fora do âmbito moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito. Eu acabei de falar. Se o espírito fala, não bate com o todo, o que a gente diz? É opinião do espírito. Se bate com o todo, bateu com a doutrina espírita. Está bem claro isso agora? Me ajuda agora, porque nós fazemos confusão com isso. Se você recebe uma revelação, olha e fala, não bate, isso é julgamento? Pode falar. Botou na parede, não sai nada, né? Gente, pode falar, vocês estão de costa, a câmera está pegando só eu. A câmera não vai ver quem falou, pode falar. Isso é julgamento? Isso é discernimento. Julgamento é quando você emite um rótulo sobre uma pessoa. Ó, fulano não presta. Fulano é mau caráter, isso é julgamento. Eu aprendi com doutrina espírita o seguinte: sugestão, faça muita caridade comigo, André, porque eu sou um espírito imperfeito. Se você não gostar do meu seminário, da minha palestra, você tem o direito de falar, não gostei, não concordo. Não quer dizer que você não gosta de mim. É direito teu não concordar. Então, se você não gosta de uma palestra, de um seminário, de um livro, de um CD, de um DVD, é direito teu posicionar-se, não gostei. Não quer dizer que você não gosta do autor. Caridade nós fazemos com pessoas, seres, filhos de Deus. Com texto, com CD, com DVD, com palestra, não existe caridade. Tá? É direito nosso. Olha, eu estudei lá em Kardec que não é assim. É direito teu.
Esse falso movimento de caridade, não pode julgar, está fazendo muito mal para o nosso movimento. E tem espírito escrevendo coisas que não batem doutrinariamente pelas mãos de médium o tempo todo. E se a gente for ficar nessa de, é falta de caridade, tudo isso vai bagunçar mais do que já bagunçou o movimento espírita. Caridade você faz com pessoas, não com textos. Não com CD, DVD, livro, o que você quiser. Ok? Que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito e que imprudente fora aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Então é apenas a opinião do espírito. Depois nós vamos ver se houve outras revelações que falam a mesma coisa. Lembra do controle universal? Vários espíritos, através de vários médiuns, em centros espíritas diferentes, tudo ao mesmo tempo, para não dar tempo de um ler o texto do outro e estar, qual é o termo? Influenciado pelo que leu. Esse é o controle universal do ensino dos espíritos. Então não adianta você psicografar um texto hoje que confirma o que foi lido há 20 anos atrás. Quantas vezes você já leu esse texto? Você pode estar influenciado pelo que você leu? Pode, basta estudar um pouquinho de mediunidade que você vai saber que pode. Ok? Algum comentário? Pergunta? Discordância? Tomate para jogar? Pode jogar, não tem problema. Qual que é o momento do movimento espírita? Infelizmente, espíritos opinando, e essas opiniões sendo encaradas como novas revelações sem critério. Ou seja, um espírito escreve através de um médium, isso é doutrina espírita? Sim ou não? Não, a doutrina espírita é uma obra coletiva e concordante, ou seja, vários escrevendo mais ou menos a mesma coisa. Um espírito, através de um médium, é doutrina? Não, é a opinião do espírito. Teorias totalmente contraditórias e sem fundamento doutrinário. Poderia citar várias aqui. Desculpa a brincadeira. Se não estivesse gravando, eu falava. Mas a partir do momento que vai para a internet, né? Melhor evitar as pedradas. Lembremos-nos de Erasto no livro dos médiuns, quando ele fala que melhor é que nós rejeitássemos 10 verdades do que aceitarmos uma única mentira. Agora me fala, por que eu posso rejeitar uma verdade? Alguém entendeu as consequências disso? O bom médium é o quê? É aquele que, primeiro, corrige as suas imperfeições. Segundo, ele silencia por dentro. Porque só quando o interior está em silêncio, você capta bem o que vem de fora. Não adianta o espírito estar falando no teu ouvido, se dentro de você tem uma escola de samba. Agora me fala, o nosso interior está em silêncio? Se você acordar, sei lá, 4 horas da manhã, perdeu o sono, a cidade está calma. Bom, Rio Preto nunca está totalmente calmo, mas pensa que está aí, tá? Usa a imaginação. Televisão desligada. Enfim, relativamente silencioso o externo, o teu externo, o teu entorno. Quando a gente silencia o externo, a gente começa a ouvir um outro barulho. O barulho que vem de dentro. Vocês conhecem alguém que quando levanta 4, 5, 6 da manhã, a primeira coisa que ele faz é ligar a televisão, rádio, computador e botar música? Por que nós fazemos isso? Porque é muito interessante para nós fazer barulho fora. Que aí você presta atenção fora e não ouve o que vem de... É um disfarce, é uma fuga. Então vamos imaginar que você foi para o deserto. Pensa no deserto que você quiser. Tem mais de um na Terra. Dizem que não existe silêncio mais profundo nesse planeta. Se você estiver lá num lugar plenamente silencioso por fora, o que você vai ouvir de dentro de você? Vou usar a metáfora da música. Música clássica? Bach, Beethoven? Sertanejo universitário? Funk? São os nossos estados mentais.
Você já reparou que tem hora que a gente não consegue sentar e fazer uma prece? Que a gente se perde no meio da prece? Mais alguém aqui acontece isso? Levante a mão, por favor. A câmera está mostrando só eu, fica tranquilo, vocês estão de costa. Se o teu interior está uma bagunça, você não consegue fazer uma prece, você senta para dar uma passividade, você vai dar uma passividade satisfatória? E aí? Eu vou explicar isso mais detalhadamente à frente, tá? Gente, a moralidade influi totalmente na prática espírita. Não adianta a gente querer falar assim, não, aqui eu sou um bom trabalhador, lá fora eu faço o que eu quero. Não existe isso. Você é um ser só. O que você faz lá, reflete aqui. E falta muito estudo de Kardec. Então, quando nós falamos, o movimento espírita está indo para o rumo errado, na nossa opinião, está. Por maldade? Não. Cadê? Por desconhecimento. E o fato de nós estarmos ajudando pessoas não justifica o fato de nós sairmos daquilo que Allan Kardec sugeriu. Eu acho que se nós temos no nome do centro espírita, nós temos que seguir espiritismo. Lugar de espiritualismo não é aqui. Nós colocamos o nome de espírita, gente. Nós temos que seguir espiritismo. Essa é a nossa opinião. Que você tem o direito de discordar. Ok? Pensando então na qualificação moral, o primeiro fator, como nós dissemos, silêncio interno. Presta atenção no que o Raul Teixeira vai nos falar. O tempo inteiro com a cabeça barulhenta, mas para ouvirmos a voz das estrelas, é necessário fazer silêncio interior. Divaldo Franco conta-nos de uma visita no além que ele foi fazer a um desencarnado recente. Joana de Ângeles o levou. E todos entraram silenciosos, e ele também. E Joana se volta para ele e diz, silêncio. E ele achou que ela estivesse doida, porque ele já estava silencioso. A boca. Mas o silêncio que faz barulho no além é o da cabeça, é o da mente. Quantas vezes chegamos em centros espíritas em que a sessão vai começar e a mediunzada está num papo federal. E é a moda, e é o frio, e é a roupa, e é o salário, e é o trânsito, e é a guerra, e é a tsunami. E dali a pouco o dirigente bate a sinetinha, que a outra hipocrisia cá entre nós. E todo mundo fica quieto, a boca. Mas aqueles assuntos todos que a gente estava comentando, será que eles desaparecem da cabeça? Então a reunião leva tempo enorme, sem que um único médium dê passividade. Porque primeiro temos que voltar ao nível zero, que nem sempre conseguimos. Aquela cabeça excitada de momentos antes, não permite que agora, porque nós calamos a boca e fechamos os olhos, possamos fazer ponte com os imortais. Começamos a sentir que tudo aquilo que a gente estava falando continua fervilhando em nossa cabeça, com suas imagens, fortes ou não, continua tudo aquilo embaralhando os nossos pensamentos. A gente quer orar, começa o Pai Nosso, já não sabe onde é que o Pai estava mesmo, porque o pensamento se embaralha com as outras coisas que a gente estava pensando. E quando termina o trabalho, aqueles que ainda dizem, a reunião hoje estava pesada, não consegui receber nada. Ainda não nos demos conta da nossa responsabilidade junto à mediunidade. Não era a reunião que estava pesada, era a cabeça atulhada de coisas que não eram compatíveis com o gênero do trabalho. A proposta de Allan Kardec em O Livro dos Médiuns para a reunião mediúnica é de silêncio e comunhão de pensamentos. Alguém aqui já passou por isso? Vai impor as mãos no passe, a cabeça está em 25 coisas ao mesmo tempo. Você vai aplicar passe em... Senhor, abençoa essa criatura. Ixi, acho que o leite vai derramar lá em casa.
Senhor, eu quero que os bons espíritos façam o bem para o motor do carro vai fundir. O pensamento escapa o tempo todo para os nossos problemas. Você está em paz aqui dentro? A gente consegue apaziguar pelo menos aqui dentro com a proteção espiritual que nós temos? Agora, senta ao redor de uma mesa para trabalho mediúnico com a cabeça assim. Você vai transmitir o que o Espírito fala? Ou você vai botar coisa tua no meio? Animismo. Entenderam agora? Vamos ver isso. Que é o silêncio interno na prática. Imagina que esse aqui é o médium. Se você quiser imaginar menos redondinho, não tem problema. Você percebe que ele está fora do corpo? Dá para perceber duas imagens? Por quê? Porque na hora do transe, você sai do corpo. Está no livro dos médiuns. Aí vem o comunicante e derrama sobre você uma ideia. De cada 10 comunicantes que vêm aqui, 9 estão com a mente como? Em paz ou tudo embaralhado? Por quê? Porque ele precisa de ajuda. Se a mente dele tivesse boa, não precisava da gente. Ele mesmo, com a ajuda dos espíritos superiores, resolvi o problema. Agora, se a tua mente está agitada, como é que está a tua? Pior que a dele. Então, se a dele não está boa, a tua está pior, qual vai ser o resultado? Uma comunicação boa ou ruim? Ruim e bastante insegura. Agora, se a cabeça do comunicante está bagunçada e a tua está organizada, por quê? Porque você se preparou bem no dia da reunião? Não assistiu televisão? Deixou o celular desligado, ou pelo menos longe de você? Fez uma leitura edificante? Apaziguou o seu interior? O resultado vai ser o quê? Uma comunicação boa, segura, confiável. Entenderam agora? Você consegue dar uma boa passividade com a cabeça agitada? Não consegue. Na verdade, a gente acredita, estudando o livro dos médiuns, o quê? O fundo, que é a ideia, vem do espírito. A forma é do médium. Até aí está tudo certo. Agora, nesse construir a forma, porque você capta uma ideia e vai construir de que forma se transmite. Quanta coisa nossa a gente põe no meio? Por causa de mente agitada. E daqui a pouco eu vou dar um outro fator. Tá? Então, como silenciar? Ó que novidade, vocês nunca ouviram isso, ó. Prece. Se você está esperando alguma fórmula mágica, esquece, viu? Prece. Meditação. Ah, mas André, precisa entrar em nirvana? Não. Precisa fazer pose de ninja, sentar com a perninha cruzada? Não, fica tranquilo. É sentar, fechar os olhos e pensar em coisas boas. Cabeça está agitada? Vai desacelerando, vai focando em alguma coisa que você gosta e mantém a mente ali. É só. Você sabia que hoje os médicos sugerem meditação? Sabe como é que eles sugerem meditação? 5 ou 6 sessões por dia. Quanto tempo cada sessão? Chuta. 2 minutos. Senta e pensa em coisas boas. 2 minutos. Não é possível que você não tenha 2 minutos. Todo mundo tem, gente. Qual que é o problema aí? Fala em meditação, a gente pensa no quê? Naqueles gurus da Índia, saindo do corpo, indo para Saturno. Isso aí é coisa extrema, não é pra gente. Principalmente pra gente ocidental, que cresceu com televisão, música, internet, tudo ao mesmo tempo. Não, é apaziguar o interior, pensar em coisas boas, focar o pensamento. Só. Não é nada transcendente, não. Leitura. Mas cuidado com leitura, porque, por exemplo, quando eu estudo Kardec de noite, eu demoro mais de 1 hora para dormir. Porque aquilo agita, né? Você fica, nossa senhora, é muita informação aqui. Você não dorme. Às vezes eu vou dormir com dor de cabeça. De tanta informação que tem ali. Você fica tão agitado. Então, uma leitura que te acalme. Não uma leitura que te agita. Controle mental, principalmente nos momentos difíceis. A hora que a coisa complica, o que a gente deveria fazer? Calma, respira fundo e procura o quê? A solução do problema. Mas, em geral, na hora dá um desespero, não dá? Desesperou, não acha a solução. E o desafio é o quê? É a gente manter o controle mental nas horas difíceis. Controle mental aqui
com 1 hora de seminário, é fácil. Que você já apazigou, já esqueceu tudo que tem lá fora. Se aqui dentro você falar que não consegue controlar a tua mente, eu vou ficar preocupado. Às vezes a pessoa vira para mim e fala assim: André, eu sinto uma paz dentro da casa espírita. Eu respondo assim: ah, vá. Se você conseguir não sentir paz aqui dentro, eu estou preocupado contigo. Agora, se você consegue manter a paz lá nas avenidas, na hora do trânsito, aí é diferente. Aí você pode olhar para você e falar: não, realmente eu estou amadurecendo e estou aprendendo paciência. O desafio não é aqui, o desafio é lá. Tá? Humildade. Vocês já vão entender o porquê da humildade, que eu vou trazer esse fator. A importância do silêncio interno, não só para o médium, mas para todos os aspectos da vida. Quem tem silêncio interno, gente, quando entra numa situação difícil, ele encontra a saída mais fácil. Pensa na situação mais difícil que te testa aí. Porque o que testa você pode não me testar. E vice-versa. Se você entrar em silêncio interno, meditação, bons pensamentos, respirando fundo, não é mais fácil? Mas como que a gente entra? Ah, e se ele falar alguma coisa, eu vou voar na garganta dele hoje. A gente é vigilante, né? Vamos lá. Voltando para a qualificação doutrinária, nós gostamos de pensar também no conhecimento da função. Depois de conhecer doutrina, depois de fazer o seu alicerce de conhecimento doutrinário, conheça bem a função que você vai exercer. Já que nós nos apegamos ao médium, olha o livro dos médiuns, no capítulo 19, que para mim é um dos capítulos mais importantes do livro, chama o papel do médium na comunicação, e ninguém estuda. Na pergunta, no item 223, pergunta 6, Kardec pergunta aos espíritos e eles respondem: o espírito que se comunica através de um médium transmite diretamente o seu pensamento, ou este pensamento tem como intermediário o espírito encarnado no médium? Me ajuda. Ele toma posse do teu corpo e fala? Ou você, espírito, filtra a comunicação? E os espíritos responderam que o espírito do médium é um intérprete. Essa resposta, ela daria campo para a gente discutir pelo menos uma meia hora. Você é um intérprete. Você não é, se tiver algum médium aqui, deve ter, você não é um papagaio que repete. Qual que é a linguagem dos espíritos mesmo? Me ajuda aí. No plano espiritual tem linguagem articulada, palavras. Qual que é mesmo? Pensamento. Então você, médium, quando entra em transe, o que vem na tua mente? Um pensamento, uma ideia. Quem vai vestir essa ideia com palavras é você. Essa é a função do médium, interpretar. É aí que a gente escorrega. É aí que, ao invés de eu captar uma ideia e transmitir, eu coloco coisa minha no meio. Entenderam o que é o animismo prejudicial? Porque o animismo normal é o quê? Captar e interpretar. E não tem como evitar, senão não seria um fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico tem participação do médium, não tem como evitar isso. Agora, eu posso ser fiel a o que me veio à mente e posso distorcer o que me veio à mente. Está claro? Hã? A regra da insegurança é o seguinte: se você não arriscar e soltar, quando é que você vai saber se é teu ou não? Então solta. E com o tempo você vai filtrando. E tem uma ferramenta boa. Todo médium deveria chegar na sua casa, depois da reunião, tomar o seu banho, fazer a sua refeição, e na hora de dormir fazer um exercício mental. Principalmente quando o médium é consciente, ele lembra o que veio à mente dele, ele interpretou e transmitiu. O inconsciente não lembra. Então é mais difícil. Se você é médium consciente e lembra, o que você faz? Na tua casa você vai fazer uma meditação, lembrando o que veio à tua mente, de que forma você interpretou e de que forma você transmitiu. Se for psicofônico, pela palavra. Se for psicógrafo, pela escrita.
E talvez nesse exercício você vai pensar assim, não, eu não interpretei bem. Veio uma coisa na minha mente, mas eu transmiti de outra. Pode acontecer? Isso é crime? Não, nós somos espíritos imperfeitos. Não tem problema nenhum. Agora, se você faz esse movimento e descobre que se você não está interpretando bem, naturalmente você vai fazer o quê? Se concentrar mais, caprichar mais na interpretação. Agora, se você não faz isso, você fica se achando o melhor médium do mundo e vai complicando a comunicação cada vez mais. Daqui uns dias você vai estar 99% teu e 1% do espírito. Ou seja, quem estiver dialogando vai doutrinar o médium, não o espírito. Dá para entender o raciocínio? Está claro, gente? Outra. A pergunta seguinte, que é a 7. O espírito encarnado no médium, agora que vem essa parte de você interferir na resposta, exerce uma influência sobre as comunicações que deva transmitir, provindo de espíritos estranhos, ou seja, outra inteligência se comunicando através de você, que é o fenômeno mediúnico. Você pode interferir? E os espíritos respondem, sim, porquanto, se não lhe são simpáticos, pode ele alterar suas respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e os seus pendores. Eu tenho uma brincadeira que é muito gostosa de entender. Vamos imaginar que o doutrinador perguntou assim para o médium, qual o melhor time do mundo? E o espírito respondeu, Corinthians. Mas o médium é, por exemplo, palmeirense. Eu sei que vocês ganharam de nós ontem, esquece isso. Você, médium, vai ter a humildade de responder o Corinthians do espírito ou vai botar o teu Palmeiras? Se você for fiel à mensagem, o que você tem que responder? Corinthians. Mas você não gosta do Corinthians, e aí? Ele é simpático a você? O que é simpático aqui? É ser bonzinho? Não. É ter ideias parecidas, gostos parecidos. Você pode ter simpatia entre pessoas boas e simpatia entre pessoas não boas. Simpatia é o quê? Pensar mais ou menos igual. É nesse sentido. Você pode ter simpatia entre pessoas, antipatia entre pessoas boas e pode ter antipatia entre pessoas não boas. Simpatia é o quê? Pensar mais ou menos igual, ter mais ou menos as mesmas opiniões. Ou seja, se você tem uma opinião e o espírito tem outra, corre o risco de você soltar a sua e não a dele. Entenderam agora? Faz sentido? Oi, desculpa. Sintonia. Lei de sintonia. Agora, às vezes o médium dá passividade para quem não tem sintonia nenhuma com ele. Uma pessoa calma como Chico Xavier, dando passividade para um obsessor, qual a sintonia? Nenhuma. Justamente por isso que ele consegue controlar. Por não ter sintonia. Então ele é calmo, o espírito é bravo, ele vai transmitir de forma calma porque ele é calmo. Tá claro? Dá para acompanhar, gente? E as outras funções? Precisam entender bem como é que funciona a função dele? Uma função que parece simples, mas como eu falei para vocês, não tem nenhuma função mais importante. Ficar parado na porta do centro entregando papelzinho. O cara precisa entender bem a função? Ou é só entregar papel de cara feia? Atendimento fraterno, tem que entender bem a função? Senão você dá palpite na vida dos outros. E atendimento fraterno não é hora de ensinar a doutrina espírita, viu gente? É a hora de ouvir. Aí eu perguntaria, a gente sabe ouvir? Ou no meio da frase da pessoa você já está formulando a resposta? Está ouvindo? Não está. Atendimento fraterno não é hora de ensinar a doutrina espírita. Atendimento fraterno é hora de ouvir. Deixa o cara desabafar. Ah, mas André está falando mal de Deus. Não se preocupe, Deus não se ofende, Deus ama. Ah, mas André está falando mal de Jesus. Jesus também não se ofende. Deixa ele botar para fora o que está engasgado, porque está fazendo mal, ele vai ficar doente. E às vezes só dele botar para fora o que está fazendo mal, ele já sai melhor. Não dá palpite na vida dos outros. Porque quem vê a gente dando palpite pensa o quê? A nossa vida é o cúmulo do equilíbrio. E às vezes a nossa está pior que a dele. Deixa ele falar. Mesmo que seja para blasfemar, Deus não se ofende. O Deus que a doutrina espírita nos ensinou não é um Deus bravo que se ofende e castiga. É um Deus que ama. Ok?
O médium passista, precisa entender bem de passe? Magnetismo. O que Mesmer revelou décadas antes de Kardec? E lembremos, é esse magnetismo de Mesmer que Kardec conhecia e sugeria. O que manipula fluido cósmico? Pensamento. Como é que você faz? Só pensa. Precisa fazer gesto no passe? Pode falar. Se você fizer uma prece pelo teu parente em São Paulo, você impõe as mãos? Você fica, São Paulo é aqui, não, é mais para cá. E durante a prece você vai virando a antena? Só o pensamento. Por que dentro de câmara de passe tem que ter gesto? Me explica. Porque quando você me diz assim, eu não sei quem foi que ia fazer a pergunta, eu já passo a palavra. Se você me diz que o gesto é muito importante, você está me dizendo o quê? Quem reencarnou sem os braços não pode ser passista. Então a câmara de passe é exclusiva, só entra quem se adequa. Qual a lógica disso? Por favor. O ideal seria o quê? Do mesmo jeito que tem gente que se sente seguro orando na frente de uma imagem. É pecado? Não. Mas para que serve a doutrina espírita? Para a gente entender o que realmente é diferente, o que realmente é necessário e o que é supérfluo. Então a gente vai estudando para quê? Para ir se libertando do que é supérfluo. Ele se sente seguro? Sem problema. Aliás, se nós tirarmos totalmente a imposição de mãos, as pessoas que recebem o passe vão ficar inseguras, no começo. Mas e se nós começássemos a instruir as pessoas? Curso de passe, palestra sobre passe, ajudando elas a entender que energia mental vem do pensamento, não vem do gesto. O passista vai mudando, o paciente vai mudando, com o tempo a gente consegue, não consegue? Não. O problema é o seguinte, se você acredita que é pela mão, você vai sentir na mão. Mas se você estudou e sabe que é pensamento, muda. Entendeu? Por quê? Porque o perispírito ele é global. O perispírito não enxerga pelos olhos, ele não tem olhos. O perispírito não cheira pelo nariz, ele não tem nariz. Não ouve pelos ouvidos, ele não tem ouvido. Não transmite pelas mãos, porque ele não tem mão. Quando você olha para um espírito e vê olhos, você está vendo aparência. Quando você vê mãos, você está vendo aparência. Mas ele não tem nenhum tipo de órgão. Se quiserem estudar isso, para não falar que eu estou falando bobagem, pega o Livro dos Espíritos no item 257. É um texto grande, chama Ensaio Teórico sobre a Sensação e Percepção dos Espíritos. Não tem órgãos, nenhumzinho. Ele é todo global. Então, se você acredita que é pela mão, você vai sentir energia na mão. Mas e se nós fôssemos estudando e entendendo que não é a mão é um acessório. Então, quem reencarnou sem os braços não pode ser passista. Qual a lógica disso? E aí a câmara de passe seria exclusiva, ou seja, se você não se adequa, você não tem oportunidade. E aqui é para ser o quê? Inclusivo. Quem quiser se preparar vai ter oportunidade. Né? Os dirigentes de reunião precisam conhecer bem a função? Entender principalmente, não só de doutrina, mas de grupo. Como é que lidar com mentes diferentes? Manter aquilo tudo sob controle. Às vezes dentro de um grupo, gente, você tem alguém com o ego aflorado. E se você não controlar bem, ele bate de frente com o dirigente o tempo todo. A reunião vira uma guerra. Os dirigentes de casa espírita precisam entender a função? Ou acham o quê? Que é só bater no peito e falar que é presidente e sair assinando o papel? Manter uma casa espírita dá um trabalho do caramba. Eu queria saber por que tem gente que briga para ser presidente de casa espírita, cara. É só abacaxi para descascar. A pessoa briga para ser presidente, a hora que pega, fala, meu Deus, onde que eu me meti? Mas não ouve. Dirigente de órgão de unificação, que é a USE, precisa entender bem a função? Tem que entender de doutrina e tem que entender de movimento. Como é que está o movimento espírita hoje? Todo dividido. Aquilo que Kardec sugeriu que nós não fizéssemos foi exatamente o que nós fizemos, que é formar seitas dentro do movimento. E isso é muito triste.
Vamos entender a importância da humildade para um médium. Porque às vezes a gente não para pensar nas consequências de um ensino moral. Quais são as consequências dessa virtude, que é a humildade, para o médium? Vamos ver. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, Kardec vai falar sobre bem-aventurados os pobres de espírito, ou pobres pelo espírito. Kardec discutiu essa bem-aventurança no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, e deu esse nome, bem-aventurados os pobres de espírito. Qual é o primeiro subtítulo do capítulo? Quem lembra? Tem o título, vários subtítulos lá. O primeiro subtítulo, qual é? O que se deve entender por pobre de espírito? Por que ele começou por esse subtítulo? Alguém sabe? Se você não entender o que é pobre de espírito, você entende o capítulo? Não entende. A primeira coisa que ele faz é explicar o que é pobre de espírito. Ele vai dizer que pobre de espírito é uma expressão idiomática dos judeus que significa humildes. Olha a didática dele. Se você não entender o que é pobre de espírito, você não entende o capítulo. Então ele começa explicando o que é pobre de espírito. Segundo o Livro dos Médiuns, capítulo 19, pergunta 20, item 223, pergunta 6 ou 7, não lembro. Qual a função do médium? O espírito do médium é um intérprete. A função do médium é criar ou é interpretar e transmitir? Fala para mim. Interpretar e transmitir? Ok. Um médium com ego aflorado, vaidoso, ele transmite ou ele inventa? Uma comunicação de 5 linhas, na essência, na mão de um médium vaidoso, ganha quantas páginas? Vira um livro. Entenderam agora? Deixa eu explicar um raciocínio. Eu não sei se tem médiums aqui, deve ter. Você já parou para pensar que na hora que você está dando uma comunicação, a tua função é transmitir, não é falar? Você já fez essa mentalização? Não é o meu momento de falar, é a hora de eu transmitir o drama de alguém que está precisando de ajuda. Já fez esse movimento mental ou não? Se você não faz, você senta ali achando que você é o cara. E nós somos espíritos imperfeitos, nós corremos esse risco. Cuidado, hein? Se você está pensando assim, mas eu não faço isso, cuidado. Espírito imperfeito escorrega e nem percebe, são os nossos processos inconscientes. O consciente você já identificou e já está trabalhando para corrigir. Mas e o que a gente faz de errado, a gente nem sabe, a gente acha que está certo. Agora, pega o movimento espírita de uma forma geral e me fala. Como é que está a produção mediúnica hoje? Qual a qualidade dos livros que estão sendo lançados em nome da doutrina espírita? Os romances que a gente distribui nos tais círculo do livro, clube do livro. Como é que está a qualidade deles? Lembra? Criticar livro não é falta de caridade. Falta de caridade é criticar pessoas. Como é que está a qualidade? Horrorosa. O Raul Teixeira chegou a se manifestar um pouco antes do acidente, do AVC dele. Essa enxurrada de livros de espíritos que não acrescenta nada, parece novela. A cada 3 novelas volta o enredo anterior. Só muda o nome dos personagens. Não acrescentam nada. Me ajuda agora. O médium com ego aflorado atrai mistificadores? Se a sintonia dele é a da vaidade, é de querer ser melhor que os outros, mais bonito que os outros, ele atrai que tipo de espírito? Bezerra de Menezes? Faz de conta. Entenderam a importância da humildade? Entenderam a importância da gente sentar para trabalhar e pensar? Por exemplo, a palestra. Eu não estou falando para mim. Eu estou falando para pessoas que precisam me entender. Eu tenho que facilitar o entendimento de vocês. Gente, isso é didática.
Agora, e se o cara der uma de gostoso, falar difícil e parecer inteligente aqui na frente, você não entender nada, para que você veio aqui? Tem palestra assim no Movimento Espírita ou falando bobagem? E aí? Se eu chegar aqui e falar de física quântica, quem me acompanha? Nem eu. É como Paulo diz lá na carta dele, 1 aos Coríntios, capítulo 14. Você vai falar só da boca para fora. Ninguém vai te acompanhar. É igual falar em línguas, que é a essência do capítulo. Olha lá, retornando, né? Ao item 223, pergunta 7 lá atrás, quando Kardec pergunta se o espírito encarnado no médium exerce influência sobre a resposta. Lembra que eles disseram que sim, se não lhes são simpáticos, se não pensam igual. Me ajuda agora. E a vaidade? O espírito respondeu sim, mas eu vou falar o meu? Não. Eu fui fiel ao que veio à minha mente? Se eu fizer isso? Se o espírito respondeu não, mas eu respondo sim, ou vice-versa, eu estou sendo fiel à ideia? Não. Fui um bom médium? Fui? Não. O bom médium é aquele que é fiel ao que veio à sua mente, com todo o cuidado na interpretação e transmissão para o plano físico. O que é o bom médium? Pergunta Kardec aos espíritos no livro dos médiuns. O que eles respondem? O bom médium é aquele que é menos enganado. Significa que nós vamos zerar? Não vai. Mas se nós sabemos que somos imperfeitos e passivos de falha, como é que você entra em qualquer atividade, principalmente na mediúnica? Vigilante, atento e se cuida. Agora, a criatura que se acha, entra de qualquer jeito, porque na cabeça dele ele dá conta. E é aí que a gente escorrega. Tá claro? Tranquilo? A diferença entre o animismo normal e o animismo prejudicial. Qual que é o animismo normal? Interpretar o comunicante, o pensamento do comunicante e transmitir ao plano físico. Pelo canal mediúnico que você tem. Nós usamos mais frequentemente a psicofonia e a psicografia. É o mais comum. Então, se você captou, interpretou bem e registrou fielmente no plano físico, esse é o animismo normal, é a tua participação no fenômeno. E o animismo anormal ou prejudicial é aquele que, além de interpretar, acrescenta. Isso você pode até colocar mais lá, ou às vezes até inventa. Tá claro isso? Ok. Voltando para o esquema normal. Conhecer a si mesmo, olhar para dentro, identificar as imperfeições. Vamos pensar nisso, lembrando que nós vamos usar aqui, falar um pouquinho sobre autoconhecimento no sentido mais prático da expressão. Não vamos filosofar. Qual é a importância do autoconhecimento para todos nós, principalmente para o médium? Conhecer os seus valores, as suas crenças e os seus objetivos de vida. Importantíssimo nesse momento em que a gente, não sei se alguém aqui passa por isso, às vezes entra em conflito com a gente mesmo. Mais alguém aqui passa por isso? Alguém aqui além de mim, levante a mão, por favor. Tem momentos em que a gente se sente totalmente perdido? Levanta a mão. Olha só, isso porque a gente tem conhecimento espírita, hein? Alguém aqui além de mim tem vazio existencial de vez em quando? Levante a mão, por favor. Por quê? Olha os meninos da DDE levantando a mão. Ainda bem que eles estão atrás da câmera, né? Por que nós temos isso? Quantos objetivos de vida você desconstruiu depois que começou a estudar a doutrina espírita? Quantas crenças você desconstruiu? Quantos valores morais você desconstruiu? E os novos valores já estão construídos ou nós estamos no alicerce ainda? Fala. Então, se você desconstruiu um tanto de valor e não construiu o outro, como é que você está? Entendeu agora? É natural. Se você tem momentos assim, não se culpe. Você é um espírito imperfeito, desconstruindo o teu passado e começando a construir o futuro. Entenderam agora? Simples. Lei de destruição.
Necessário é que tudo se destrua, lembra? Questão 728. Primeiro você desmancha o que está errado, para renascer e se regenerar. Depois você constrói melhorado. Nós desconstruímos, sei lá, metade do nosso passado. Não é desconstruir os erros. O que já foi feito, não tem jeito de refazer. Mas nós desconstruímos tendências, objetivos, crenças, valores. E estamos começando o processo de reconstrução. Você está meio perdido de vez em quando. Entenderam agora? Nada de errado, gente, tudo natural. Não se preocupe. Saber quais são os nossos objetivos nessa encarnação, sabe por quê? Porque se você não sabe qual é o teu objetivo na encarnação, cada situação difícil você vai pensar assim, será que eu realmente preciso passar por isso? Será que esse ciclo já não fechou e eu não percebi? E toda vez que você tiver uma dúvida nesse sentido, você abre campo mental para o irmãozinho te influenciar. Abandona isso, vai viver tua vida. E às vezes é um compromisso reencarnatório, e aí? Que se você não cumprir agora, lá na frente você vai ter que voltar para cumprir. Então, se a gente não sabe o que nós viemos fazer aqui, quais são os nossos valores, crenças e objetivos, a gente abre campo, a gente vira bola de ping-pong, um bate para lá, o outro bate para cá, um bate para lá, o outro bate para cá. O Sérgio Felipe de Oliveira, não sei se alguém acompanha o trabalho dele aqui, ele vai dizer que o médium é uma árvore que tem o tronco no plano físico, mas abriu a copa para o plano espiritual. Para ele poder sobreviver bem, o que ele precisa? Raiz profunda, senão o vento... Entenderam a metáfora? O que é raiz profunda? Autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, menos influenciado nós somos. Quanto mais fortes os nossos valores morais, menos influenciado nós somos. Tem uma brincadeira que eu faço que é batata para você entender isso. Levante a mão, por favor, quem aqui, além de mim, não gosta de cigarro nem o cheiro. Levante a mão. Nós não estamos julgando o fumante. Não me interprete mal. Ok. Se você não gosta de cigarro nem o cheiro, qual é a chance de alguém te influenciar a fumar? Encarnado ou desencarnado? Tanto faz. Fala. Por quê? Porque você não gosta. Então você sabe que não deve, não gosta nem do cheiro. Você é influenciável? Não. Mas e naquelas coisas que a gente está em dúvida? Porque a certeza fecha a porta para a influência. E a dúvida? A dúvida abre porta para a influência. Será que eu tenho que parar mesmo? Será que não é fanatismo? Será que não é exagero? Então você fica nessa, né? Paro ou não paro? Deixo ou não deixo? Você está no momento de ser influenciado por causa da dúvida. Entenderam agora? Valores morais, crenças, objetivos. Quanto mais bem definido, menos influenciáveis nós somos. Quais as nossas dificuldades? Quase 100% aqui levantamos a mão. Nós temos alguma dificuldade com cigarro? Temos? Alguém aqui é influenciável quanto a isso? Mas em que ponto da tua vida você é influenciável? Com cigarro você já falou que não é. Mas pode ser com sexo. Pode ser com bebida, e a bebida abre porta para quanta coisa. Depois que você está bêbado, meu filho, você pode pender para qualquer lado. Coisa que não acontece em cidade grande, fofoca, língua comprida. Ou seja, se você não cai numa tendência, em quais você pode cair? Você já procurou em você? Porque a hora que você encontra, o que você faz? Faz o teu movimento para se proteger, para se corrigir, é natural. Entenderam o raciocínio? Quais os nossos potenciais? Porque talvez eu diga assim, gente, levanta a mão alguém e fala uma imperfeição. Talvez você me fale até mais de uma. Mas se eu perguntar, fala um potencial que você tem, talvez você não tenha achado nenhum. São os nossos, nós conversamos ali fora, os nossos talentos. E quantas vezes nós vemos no movimento espírita, pessoa que tem um talento, mas ele quer outro. Eu já vi no movimento espírita pessoas que tinham uma mão para cozinhar, para fazer uma sopa fraterna, mas ela queria porque queria ser médium.
não ajudou com a sopa, não conseguiu desenvolver a atividade mediúnica. Perdeu tempo. Será que nós não estamos correndo atrás de talento que nós não temos e abrindo mão do que a gente tem? É possível? Pensa nisso. Você já fez um levantamento daquilo que você gosta de fazer, se é bom para fazer? Ô, gente, dizer, olha, eu faço isso aqui bem feito, isso não é falta de humildade não, viu? Falsa modéstia é você ser bom em alguma coisa e falar assim, estou aprendendo. Isso não é humildade não. Olha, eu tenho facilidade com isso aqui, eu posso ser útil. Porque nessa falsa humildade, nessa falsa modéstia, nós estamos perdendo a oportunidade de trabalho. Ok? Tendo consciência disso, fica muito mais fácil nos proteger, nos precaver contra influências espíritas, que é espiritual, ou encarnada, porque eu não sei se aqui em Rio Preto acontece isso, mas lá em Severino, encarnado também influencia a gente, viu? Não é só desencarnado, não. Cuidado com influência encarnada. Família. Que nós sabemos que as grandes dificuldades da nossa encarnação provavelmente estão dentro da nossa casa. É muito possível isso, tá? E no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar na vida e resistir ao arrastamento do mal. E os Espíritos responderam o quê? Conhece-te a ti mesmo. E Kardec faz um aprofundamento. Concebemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade é precisamente conhecer-se a si mesmo. Qual o meio prático? Aí Santo Agostinho pede a palavra. Eu vou passar rápido por causa do tempo, mas vou ler 2 trechinhos. Primeiro, fazei o que eu mesmo fazia quando vivi na terra. No final de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que tinha feito e me perguntava se havia faltado algum dever. Se ninguém tivera motivo de se queixar de mim. Foi assim que vinha me conhecer e a ver em mim o que precisava de reforma. Olha o último trecho. Fazei, portanto, perguntas claras e precisas. Para quem? Se eu estou tentando me conhecer, eu faço pergunta para quem? Você se imagina fazendo pergunta para você? Pois devia. Por exemplo, tudo que te irrita, olha para você mesmo e pergunta, por que isso me irrita? Você vai buscar dentro. É o que a psicoterapia faz. A gente podia fazer nós mesmos, toda noite um pouquinho. Daqui 3 meses você me manda um WhatsApp e me fala se a tua vida não mudou. Mas a gente faz. Ou a gente deita na noite fria, puxa um edredom até aqui, tenta começar a prece e dorme. Pai nosso que está no céu, bumba. Aí sai do corpo e termina a oração em desdobramento. E não temais multiplicá-las. É para fazer 1 ou 2 perguntas só? Não, é para cobrir você mesmo de pergunta. Pode-se muito bem gastar alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Então, quanto mais eu me dedico ao autoconhecimento, mais imperfeições eu descubro. Aí quando eu descubro, o que eu faço? Vou trabalhar para corrigir, naturalmente. Tudo que você tornou consciente, você corrige. É natural. O problema é aquilo que a gente nem sabe que está fazendo. Ok? Depois do conhecer-se a si mesmo, a última característica da qualificação moral. Aquilo que nós chamamos de disciplina. Me lembra agora. Quantas vezes Emmanuel recomendou disciplina ao Chico? Me ajuda. 3. Disciplina. Quais as consequências disso? Qual que é o problema aí? A gente ouve o 3 de Emmanuel e para. Tem consequência para nós? Qual? Se o Chico ouviu 3, nós precisamos ouvir quantas? Ninguém parou para pensar, né? Chico é um espírito mais maduro, mais disciplinado, ele ouviu 3.
A gente que é indisciplinado vai ter que ouvir quantas? Como que a gente não para pensar? A gente ouviu o 3 de Emmanuel e parou. Sempre tem uma consequência para a gente. Sempre. Qual que é a importância prática da disciplina? Você já reparou que quando você quer uma coisa, você corre atrás? Então, por exemplo, eu quero participar da mediúnica. O que você faz? Estuda a mediunidade, pede para participar, se disciplina, faz tudo certinho, né? Aí você conquista a tua vaga na disciplina, na mediúnica. Depois o que vai acontecendo? A novidade vai passando e você vai relaxando? Mais alguém faz isso ou só eu? Todo o clima de novidade é maravilhoso, gente. Não, eu quero trabalhar no passe. Como é que é o passe? Você tem que fazer assim, assim, assim. No dia do passe, o que você faz? No começo. Tudo perfeito. Mas depois vai perdendo o clima de novidade, você vai indisciplinando, não vai? Passista pode comer carne? Não. No começo o que você faz? Você nem almoça. Mas e depois? Só um bifinho. Só um pedacinho, só um copinho. E vai perdendo. Entenderam o que eu quis dizer? Se o Chico precisava de disciplina, nós precisamos de quanto? Pensa nisso. Vamos pensar mais profundamente. A disciplina, ela se reflete muito no dia da atividade, no que nós chamamos de preparação. E eu deixaria essa pergunta aqui. Nós estamos nos preparando bem no dia da atividade? Mas ao mesmo tempo eu perguntaria: vai adiantar alguma coisa no dia da atividade você comer igual um coelho? Só folhinha? E no outro dia você mandar matar um boi? Gente, é isso que nós fazemos. Não, hoje eu não posso, mas amanhã... Será que é isso que Jesus espera de nós? Um dia de santo e um dia de nós mesmos? Me ajuda, por favor. Vai adiantar alguma coisa? No dia da mediúnica ou no dia do passe, só água. Se bobear, nem água. Mas no outro dia eu entro em coma. Porque é isso que nós fazemos. Vai adiantar alguma coisa no dia da atividade mediúnica ou do passe eu ser a pessoa mais otimista do mundo e no outro dia eu sou eu mesmo? É isso que Jesus espera de nós? Um dia de santo só porque tem atividade à noite, no outro dia? Vai adiantar alguma coisa no dia da atividade? Eu não entro nesses assuntos hoje. Mas amanhã... Na verdade, quando é fofoca, nem espera o outro dia, né? Como é que a gente fala? Agora eu não posso, mas depois da atividade eu te chamo no WhatsApp. Não espera nem o outro dia, já repararam? Essa é que tem menos duração. Eu fico imaginando o dia em que a gente não vai precisar se preparar. Por quê? Porque a nossa vida toda já é disciplinada. Então, o que vai mudar no dia da reunião? Nada. Você já faz aquilo todos os dias. Olha que sonho. Mas, por enquanto, o dia da atividade, da preparação é muito importante. Nós precisamos chegar aqui com a mente serena. Não sei se aqui em Rio Preto vocês têm um problema, que é chegar em cima da hora. 8 horas, o cara chega 7:55. Aí vem com a cabeça agitada do trânsito, vai dar uma boa passividade? Chega antes, senta sozinho, faz uma prece, acalma. E aí fica, para encerrar, a somatória disso aí tudo, que é a transformação moral. Lembra de Kardec? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. 4 fatores bem rapidamente de transformação moral. Primeiro, tudo que nós sabemos de doutrina espírita ajudou a gente a ser um pouquinho mais paciente? Está melhorando a paciência? Para que paciência? Para suportar a pressão espiritual. Se você não é médium, provavelmente você também sofre, só não percebe. Porque ela vem mais na mente. Se você não é médium. Para o médium ele sente mais aflorado. Para suportar a expiação dos erros do passado. E são clamorosos. Não entra nessa de
terapia de vivências passadas não, porque você tem 99,9% de quebrar a cara. Nosso passado é sujo. A menos que você seja um missionário. Aí você vem de várias encarnações já, né, nos eixos. Para suportar as provações do dia a dia. E aqui nós nos lembramos do Livro dos Espíritos, na questão 133, quando Kardec diz assim: todos os espíritos são criados simples e ignorantes e instruem-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Dá para fugir das dificuldades? Não dá. Se você fugir, você não amadurece. É exatamente nas dificuldades que nós amadurecemos. Então, pelo amor de Deus, não foge. Enfrenta da melhor forma que você pode. Sem elas, a gente não amadurece. Equilíbrio emocional. Nós estamos um pouquinho mais equilibrados? Estamos? Pouquinho que seja. Quais as principais características do ser emocionalmente equilibrado? Primeiro, pensar antes de agir. Todo mundo aqui já está treinando isso? Ou ainda está no tempo do, nossa, quando eu vi eu já tinha falado. Meu Deus, quando eu vi eu já tinha feito. Impulsividade. A impulsividade é uma característica de desequilíbrio. Bateu, levou, você nem sabe aonde você bateu. Primeiro bate, depois vai ver o que aconteceu. Outra, não ir aos extremos. Agora você está depressivo, daqui a pouco você está eufórico. Entendeu por que o médium antigamente era internado? Porque ele oscilava de humor a cada 5 minutos. Se você não tem valores morais bem definidos, você é um manipulável. Ou seja, aproxima-se um espírito feliz, gargalhando. O que o médium faz? Começa a gargalhar. Aí esse gargalhando se afasta. Aproxima um triste, depressivo, chorando. O que o médium faz? Se ele não sabe o que é, ele muda de humor o tempo todo. Por isso que antigamente era internado. Se você tem valores morais, o que você pensa? Eu estou em paz, eu não tenho motivo para gargalhar, nem para ficar triste. Eu vou focar na minha vida. Entendeu? Que a nossa vibração, gente, ela tem um comportamento pendular. Vai num extremo, vai no outro. Vai num extremo, vai no outro. A gente precisa achar o ponto de equilíbrio. Quando nós pensamos em equilíbrio emocional, nós não podemos esquecer dos efeitos do cuidar do corpo. Você deve estar pensando assim, mas André, o que tem o corpo com isso? Lembremos-nos de Allan Kardec, Livro dos Espíritos, Escala Espírita, item 101, característica dos espíritos imperfeitos, a maioria de nós, predominância da matéria sobre o espírito. O que significa isso? Para nós, espíritos imperfeitos, qualquer desequilíbrio do corpo afeta o espírito imortal. Nos bons espíritos isso diminui muito, nos espíritos puros não acontece. Nós estamos respeitando as nossas pausas para descanso físico? Ou o fim de semana está quebrando a gente mais do que a semana de trabalho? Alimentação regrada? As pausas espirituais para relaxar a mente? Tudo isso afeta o equilíbrio emocional. Outro fator, o último. Será que com tudo que nós já vivemos e aprendemos em doutrina espírita, nós estamos nos tornando pessoas mais alegres? Mais otimistas, com mais vontade de viver? Ou mesmo sendo espírita, a gente continua levando a vida de qualquer jeito? Se pudesse desencarnar amanhã, vamos voltar para lá, na próxima eu resolvo. Nós temos mais vontade de viver? Mais objetivos para a encarnação? E não é só objetivo espiritual, nós precisamos ter objetivo físico também. Porque a pessoa que tem objetivos na vida, ela não tem tempo para ficar remoendo mágoa, culpa, inveja. Ela já levanta de manhã pensando o quê? Eu tenho coisa para fazer. E ela vai correr atrás dos objetivos dela. Pode reparar, de cada 10 pessoas que estão depressivas, 9 não têm objetivos na vida. O que ela tem para fazer? Nada. O que ela tem para pensar? Nada. Só televisão.
internet. José Luiz da Atena. Estamos nos tornando pessoas mais felizes, gente? Ou a gente está esperando a gente resolver todos os problemas para ser feliz? Ou seja, se você estiver esperando isso, nessa encarnação você não vai ser feliz. Ou a gente vai fazer um esforço para ser feliz, apesar das dificuldades. Felicidade relativa, porque as absolutas, a felicidade absoluta é dos espíritos puros. Mas a felicidade relativa já dá para nós. Que motivo nós temos para ser feliz? Nós somos imortais. Máximo que pode acontecer é a gente desencarnar. E Deus nos ama. Precisa mais? O dia que a gente acreditar verdadeiramente nisso, a nossa vida muda. E para encerrar, que isso tudo se transforme em o que nós chamamos de religiosidade. Porque religião é a maneira de tentar entender Deus. E muitas vezes a gente briga por causa dela. Religiosidade é a mudança que aconteceu em mim e em você. Então que tudo que nós estamos aprendendo se transforme nesse conceito de mudança, de sermos hoje melhores do que ontem, amanhã, pouquinho melhores do que hoje. Para encerrar, eu vou passar um videozinho, uma música. Eu queria que vocês prestassem atenção na letra. Passeando no jardim de nosso lar, encontrei o André, que foi logo dizendo eu precisava lhe falar. Tenho visto o planeta, a coisa tá preta, é necessário lembrar que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Nas casas espíritas, maneiras estranhas eu pude notar. Luzes multicoloridas, frases indevidas, orações quilometrais. E fica a gente perdida, a verdade escondida é preciso alertar. Que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Dói, 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 dói. Mas este samba vai doer na consciência. Dói, 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 dói. Mas este samba vai doer na consciência. Comentando o evangelho, pouca gente se aprofunda para o estudo melhorar. Na hora do passe, é aquela chiadeira que não dá para encarar. É médium que funga, que grita e se agita sem saber controlar. Tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Tem gente que pensa que é dono do centro e em tudo quer mandar. Tem um tal de médium guia e a Virgem Maria, imagine no que dá. E o pior dessa besteira é que não é brincadeira, mas eu posso explicar. Tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. O que falta é Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar e trabalhar. Dói, 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 dói. Mas este samba vai doer na consciência. Dói, 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 dói. Mas este samba já doeu na consciência. Gostaram? Mentiroso esse samba, né? Quase não acontece isso, né? Gente, eu vou deixar o meu e-mail aqui. Se alguém quiser receber todo esse material, inclusive os vídeos, os slides,
manda um e-mail para mim que eu mando para vocês, tá? andreespírita@gmail.com. A Rede Amigo Espírita, esse trabalho maravilhoso do Zé Aparecido, lá de Auriflama, onde tem toneladas de material, tudo de graça para você baixar à vontade, redeamigoespírita.com.br. A Kardecpedia, que é essa ferramenta extraordinária de pesquisa, alguém conhece? Kardecpedia.com. O Cosme Massi, que é o maior conhecedor do mundo de Allan Kardec, não tem igual. Ele criou um site relacionando toda a obra de Kardec em si. Se você jogar lá no site, na barra de busca, qualquer palavra, o site vai te mostrar todas as vezes que essa palavra é citada em todas as obras de Allan Kardec. Um grande material de pesquisa. Eu deixei ali no cantinho da lousa um livro para quem quiser estudar magnetismo. Paulo Henrique de Figueiredo, o livro chama Mesmer. Material extraordinário para você começar a entender magnetismo, tá? Obrigado, Deus abençoe, até a próxima.